Fala, turma boa, tudo bem? Tranquilos? Gente, hoje nós vamos ter mais uma videoaula. Hoje o nosso tema é a formação territorial do Brasil e regionalização. Pessoal, esse tema será dividido em pelo menos 3 partes, tá? Nós teremos 3 videoaulas sobre essa temática, sendo a nossa primeira videoaula, esta aqui agora, sobre os ciclos econômicos do Brasil. Então, como o Brasil foi ativando a sua economia e foi ocupando o seu território. A nossa segunda aula será sobre fronteiras do Brasil e a nossa terceira aula será sobre regionalização brasileira, que aí já é uma videoaula mais curtinha, mais tranquila, tá? Mas para facilitar então didaticamente para nós, tá? Inclusive aspectos de facilitar para vocês a visualização das videoaulas, inclusive para os downloads, nós vamos fragmentar então esse tema, essa nossa aula em 3 videoaulas, tá? Pessoal, começando a falar sobre os aspectos da formação territorial brasileira, tá? O Brasil é um país com um histórico de ocupação marcado por atividades pontuais e uma falta de integração. Vamos lá, atividades pontuais. Desde quando a gente está no ensino fundamental, a gente estuda os ciclos econômicos, ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café e assim por diante. E você percebe que os ciclos econômicos eles praticamente ficam delimitados, eles ficam limitados a apenas uma região brasileira, até mesmo e às vezes um estado brasileiro, ok? Então, o primeiro marco que a gente percebe é que as atividades econômicas ao longo da história brasileira são atividades pontuais. E a falta de política de transporte, sobretudo de integração nacional, fez com que o Brasil tornasse um país com uma economia parece que isolada em arquipélagos. Tanto é que na geografia a gente chama isso de a lógica do arquipélago econômico. Arquipélago, pessoal, é um conjunto de ilhas. Mas o Brasil, fisicamente, geograficamente, não é um conjunto de ilhas. Mas a nossa economia se comporta dessa maneira. Essas atividades econômicas pontuais, com a falta de política de transporte, de integração, gerou um país com regiões isoladas economicamente, né? Lógica do arquipélago econômico. E nós vamos ficar seguindo essa lógica do arquipélago econômico durante muitos e muitos séculos, inclusive, tá? Nós só vamos começar a interromper um pouquinho a lógica do arquipélago econômico durante o regime militar, que é quando nós temos políticas de integração nacional. Entre elas o PIN, Plano de Integração Nacional, que são as rodovias, que colaborou para a relação, para a integração de regiões brasileiras, ok? Mas mesmo assim ainda ficam resíduos de áreas isoladas. Um exemplo é o Amapá, que não tem ligação rodoviária com outros estados brasileiros, e Roraima, que não faz parte do Sistema Nacional de Energia Elétrica. Então são 2 estados que apresentam para a gente ainda um certo isolamento do ponto de vista econômico. Mas pessoal, para a gente entender como que surgiu o arquipélago econômico e como surgiu o Brasil como um país produtor, gerador de riquezas, a gente precisa compreender um pouquinho sobre a história. Vamos deixar a geografia um pouquinho de lado e vamos trazer a história para a gente poder relembrar alguns conceitos que vão ser fundamentais para compreender o Brasil atual, esse Brasil do tal do arquipélago. Primeiro de tudo, pessoal, a nossa colonização ela não começou efetivamente no ano de 1500. Na verdade, a nossa colonização, a ocupação efetiva do Brasil, começou em 1530. 30 anos depois daquilo que é colocado para a gente como data marcante. Na verdade, o que aconteceu, pessoal? Portugal chega ao Brasil em 1500. Só que não ocupa o Brasil efetivamente em 1500, porque não compensava. Portugal já tinha liderança do comércio internacional. Portugal não tinha o medo de invasores aqui na colônia, afinal de contas a América, sobretudo a América do Sul, né, era uma região ainda muito isolada e ainda corria-se o risco da navegação. Era uma navegação bastante preocupante, bastante perigosa. Então Portugal enfinca-se bandeiras no Brasil, mas não ocupa-se o Brasil efetivamente no ano de 1500. Vai ser apenas 30 anos depois. Por que 30 anos? Primeiro, obviamente a navegação passa por alguns avanços, ok? Principalmente com relação ao sistema de coordenadas, esse tipo de coisa. Mas talvez o mais importante de tudo, a América deixa de ser um território extremamente isolado. Em torno do Brasil, outros impérios, inclusive europeus, começam a enfincar bandeiras. Okay? Um exemplo disso é a Guiana Francesa, passa a ser ocupada pela França.
o Suriname passa a ser ocupado pela Holanda e toda a costa oeste da América do Sul passa a ser dominada pelos espanhóis. Então, 30 anos depois, surge um problema para Portugal, o medo de invasões. Tá? Segundo fator, também importante, Portugal perde a liderança do comércio internacional. Há, na verdade, pessoal, um fechamento das rotas comerciais euro-asiáticas. Então, aquela rota euro-asiática usada por Portugal passa a ser interrompida pelos árabes. Portugal é obrigado a procurar uma nova rota, um novo eixo comercial, vamos dizer assim. E Portugal tenta abrir esse eixo euro-americano, Europa-América. Então o Brasil passa a ser ocupado efetivamente pelos portugueses em 1530. Okay? Aqui no Brasil, 30 anos depois de sua chegada, Portugal dá início às primeiras atividades econômicas. Nós temos duas atividades que vão ocorrer paralelamente, só que numa mesma região do Brasil, okay? Do que hoje nós chamamos Brasil. Nós teremos o extrativismo madeireiro, o pau-brasil, e nós teremos o ciclo do açúcar, o início do cultivo do açúcar. Tudo isso acontecendo na zona da Mata Nordestina. Okay? Então são duas atividades econômicas que vão se concentrar numa mesma região. Zona da Mata Nordestina é o litoral do Nordeste. Okay? Só que acontece o seguinte, pessoal, o Brasil é um território extremamente grande, ainda mais se comparado a Portugal, ele é monstruosamente maior. Okay? Portugal precisava desenvolver alguma ferramenta política para conseguir desenvolver as atividades econômicas no Brasil de uma maneira minimamente organizada, vamos colocar assim. E Portugal desenvolve-se o primeiro sistema de administração política da história do Brasil, o sistema das capitanias hereditárias. Então, basicamente, a colônia Brasil passa a ser dividida em grandes porções de terras longitudinais. Longitudinais é uma distância de leste a oeste. Okay? Ou seja, como é cortada por várias longitudes, nós chamamos de distâncias longitudinais, beleza? Essas grandes porções de terras latitudinais são chamadas de capitanias hereditárias. Ok. Dividimos então a colônia em porções menores para facilitar essa administração. Porém, quem vai administrar cada capitania? Basicamente, o rei de Portugal dá essa tarefa para os donatários. Donatários são nobres portugueses selecionados pela coroa portuguesa para serem enviados para o Brasil e ter a função de produzir e administrar as capitanias. Tá? Esse administrar, pessoal, tem um certo aspecto assim de proteção, vamos colocar assim. Proteger e produzir as capitanias. Mas espera lá, como tirar donatários de Portugal? Dar para ele obrigações, não dar, por exemplo, nenhum ponto contrário, nenhum retorno, uma resposta positiva, e fazer com que eles assumam essa função. Na verdade, o rei de Portugal dava, sim, vários pontos positivos para os donatários. Primeiro, vamos colocar aqui um dos direitos que os donatários tinham, era de produzir, de criar vilarejos. Os donatários tinham esse poder político dado pelo rei. Eles tinham, então, o total direito de criar vilarejos. E nesses vilarejos criados, eles podiam cobrar impostos. Então, estava aí já um dos pontos positivos, um dos direitos que os donatários tinham, que acabava meio que fomentando, colaborando para que eles aceitassem a missão de proteger e produzir nas capitanias. Um outro direito que os donatários também tinham era um poder de justiça. Os donatários eles conseguiam, na verdade, fazer as leis dentro dos vilarejos e dentro de sua capitania. Na verdade, ele acaba sendo quase que um poder jurídico também. E nessa, ele pode aplicar os seus interesses, né? Os vilarejos que vão ser criados pelos donatários, quase que em sua totalidade, vão virar cidades, né? Porto Seguro é um exemplo disso, Olinda é um exemplo disso e assim por diante, né? Nós podemos dar vários exemplos. Vilarejos criados por donatários em troca da produção e da administração das capitanias. Detalhe importante,
O que se produzia nas capitanias, açúcar e madeira, não era do donatário, pertenciam ao rei. O donatário tinha apenas como direito criar vilarejos e cobrar impostos sobre os vilarejos criados, tá? Isso é importante da gente compreender. Grande parte dessas vilas vão tornar cidades. E pessoal, é assim que inicia-se as primeiras atividades econômicas do Brasil. Tá, professor, mas pera lá. Por que a geografia, que ela se preocupa mais com os aspectos contemporâneos, mais modernos sobre o Brasil, se interessa por um aspecto histórico? É porque algumas coisas que foram praticadas nesse momento da história brasileira vão ficar, vão se enraizar. Um exemplo disso é o sistema de cultivo. São os portugueses que trazem para nós o sistema de plantations. É um sistema agrícola que hoje é chamado vamos colocar assim, pela geografia agrícola ou rural, é chamada de um sistema intensivo, ok? Os plantations é um sistema de agricultura baseado no latifúndio, grandes propriedades de terra, monocultura, o cultivo de uma única espécie dentro da propriedade, ok? A produção visando o mercado estrangeiro, o plantation ele serve produzir para o mercado estrangeiro, não para o mercado interno. E no caso a mão de obra, que foi o único aspecto que mudou dos plantations dessa época para os plantations que nós temos hoje. Antigamente, os plantations utilizavam-se de mão de obra escrava. Hoje, eles são intensamente mecanizados, ok? Mas o plantation é um exemplo de uma atividade econômica que começou no Brasil colonial como primeira atividade econômica, ciclo do açúcar, mas se enraizou e ficou. Inclusive, se você observar em torno da nossa região, nós teremos aí plantations de cana-de-açúcar, ok? Então, quer dizer que o sistema agrícola praticado no Brasil colonial se enraizou e ficou no Brasil contemporâneo. Tudo bem. Pessoal, os ciclos econômicos, eles vão ter uma função muito importante no Brasil, tá? Ou melhor, funções importantes. Nós vamos estudar nesse módulo 5 ciclos. Nós temos o ciclo do açúcar, que é o primeiro, e aconteceu paralelamente à extração do pau-brasil. Nós teremos o ciclo do ouro. Nós teremos o ciclo do café e da borracha, que também vão acontecer no mesmo momento histórico. E a industrialização. O Brasil passou por 5 grandes ciclos. E esses ciclos serão fundamentais. Eles trarão para a gente vários objetivos, várias consequências, tá? Primeiro, os ciclos econômicos vão ativar outros ciclos. Como assim, professor? Um grande ciclo econômico que vai acontecer numa região, inclusive nós vamos começar pelo ciclo do açúcar, vai ativar atividades econômicas menores próximas, ok? Em outros que hoje nós chamamos de estados e outras regiões do Brasil. Então, grandes ciclos vão ativar microciclos. Segundo, os ciclos econômicos vão favorecer a ocupação do espaço brasileiro. O espaço brasileiro começa a ser ocupado de acordo com a ativação dos ciclos econômicos. Então a ocupação é a mais antiga no Nordeste, porque começa as atividades no Nordeste. Depois Minas, ciclo do ouro, Rio e São Paulo, café, borracha no Norte e assim por diante. Então quem vai favorecendo e definindo a ocupação do espaço geográfico brasileiro serão os ciclos econômicos. E terceiro aspecto, talvez mais importante, os ciclos vão dinamizar a economia brasileira. Pessoal, é o seguinte, lá no ensino fundamental, nós pegamos a economia e dividimos em 3 setores. Setor primário, secundário e terciário. Agricultura, pecuária e extrativismo. Indústria e construção civil, serviços e comércio. A gente divide então os setores em 3 setores. É exatamente conforme vai ocorrendo a ativação dos setores que nós vamos dizendo que um país possui ou não possui dinamização econômica ou economia dinamizada. Então os ciclos vão ativando os setores econômicos e os setores vão sendo ativos, pouco a pouco nossa economia pode ser considerada dinamizada. Vamos começar pelo primeiro ciclo econômico do Brasil, ciclo do açúcar. Esse ciclo ele é o primeiro e mais longevo ciclo econômico do Brasil.
Ele vai mais ou menos do século XVI até quase a metade do século XVIII. Tá? Então é um ciclo realmente bastante longo, tá? Bastante longevo. Ele se concentra na zona da Mata Nordestina. A zona da Mata Nordestina é o que nós chamamos hoje de litoral. E ele tinha como objetivo produzir cana-de-açúcar, ou melhor, açúcar, para exportação. O objetivo do açúcar era mercado externo, para ser mais específico, o mercado europeu. Professor, mas por que a primeira atividade econômica do Brasil, o açúcar, vai começar na zona da mata? Primeiro, por um lance de proximidade. Quando você olha no mapa, o Nordeste é muito mais próximo da Europa, do continente europeu, do que qualquer outra região brasileira. Tem um fator geográfico. Mas também tem um fator natural. O solo do Nordeste, ou melhor, da zona da mata nordestina, do litoral, é solo de massapê. O solo de massapê é riquíssimo em argila, perfeito para cana-de-açúcar. Segundo, o clima é tropical úmido, perfeito para cana-de-açúcar. Então, além do aspecto geográfico da colonização, nós também temos o elemento da riqueza natural. Solo de massapê, clima tropical úmido, são dois fatores naturais que a zona da mata oferecia, tá? E oferece até hoje, o que incentivou a ocupação por aí. Ah, mas peraí, professor, você falou que os grandes ciclos vão ativar pequenos ciclos. O ciclo do açúcar é um grande ciclo. Ele vai ativar pequenos ciclos? Vai. 2, para ser mais específico. Ele vai ativar, pessoal, uma agricultura camponesa familiar no agreste e ele vai ativar uma pecuária extensiva no sertão. Repetindo, o grande ciclo do açúcar na zona da mata vai ativar 2 pequenos ciclos no interior do Nordeste. No agreste, uma região chamada de Planalto ou Serra da Borborema, nós teremos a ativação de uma agricultura camponesa. A agricultura camponesa é uma produção de alimentos, uma policultura de hortifrutigranjeiro. Legumes, verduras, frutas que serão produzidas no agreste para abastecer os vilarejos que estavam sendo criados pelos donatários lá na zona da mata, ok? E aqui no sertão, o que é a Caatinga, nós teremos o surgimento de uma pecuária extensiva. A carne e o leite produzido nessa região também vai abastecer a zona da mata nordestina. Tudo bem? Um grande ciclo vai ativar pequenos ciclos. Mas o mais interessante de tudo, pessoal, essas atividades econômicas, a agricultura camponesa no agreste e a pecuária extensiva no sertão, vão resistir mesmo ao fim do ciclo do açúcar. Até hoje o agreste é um destaque na agricultura camponesa, sobretudo de alimentos, e o sertão é um destaque na pecuária extensiva, sobretudo de caprinos, ok? Esse ciclo econômico se utiliza fortemente de mão de obra escrava. Não é um ciclo que pode ser considerado um ciclo empregador, afinal de contas ele é utilizado dessa mão de obra escrava, ok? Vai durar aí mais ou menos entre 300 e 350 anos de duração, é o ciclo mais longevo do Brasil, mas vai entrar em decadência, tá? Vários fatores permitem a decadência do ciclo do açúcar. Primeiro fator vai ser o surgimento de novos concorrentes, ok? Basicamente, alguns europeus, como França, Inglaterra, Espanha, começará a plantar cana-de-açúcar, onde também tem clima tropical úmido, no Caribe. Só que o Caribe oferecia algumas vantagens, como um cultivo mais organizado e o principal, é mais próximo da Europa. Então, o surgimento de novos concorrentes. Então, impérios europeus começarão a praticar a agricultura de cana-de-açúcar no Caribe. Por ser uma agricultura mais organizada e por ser uma região mais próxima da Europa, valia mais a pena comprar açúcar caribenho do que açúcar brasileiro. E isso vai promover o fim desse ciclo, tá? Mas junto com isso, pragas, fungos, esgotamento do solo por conta da monocultura, vai pouco a pouco quebrando esse ciclo econômico tão longevo da história do Brasil.
Inclusive, vai gerar um desespero. Um desespero tão grande que força-se a Portugal a investir em uma nova estratégia chamada de rotas bandeirantes. Precisava-se encontrar novas riquezas, uma nova fonte geradora de riquezas. E essa fonte vai ser o ouro, mas só vai ser encontrado graças à Rota Bandeirantes. Portugal vai financiar para que líderes expedicionários enfrentem o Brasil selvagem, o interior do Brasil, para procurar novas riquezas e também novos indígenas para a escravização. E essa rota vai colaborar para encontrar uma nova riqueza que vai ser o ouro. Vamos fazer uma pequena pausa no vídeo agora, voltamos já com o ciclo do ouro.